Eu confesso que estou cansado de reagir a debates presidenciais, mas desta vez irei reagir a Henrique Gouveia Melo e a António Filipe. Vamos ver se desta vez o debate é um bocadito melhor, se as perguntas são um bocadinho mais adequadas. Bora lá reagir, só se for. Muito boa noite. O debate desta noite coloca frente a frente Henrique Gouveia Melo e António Filipe. O sorteio determinou que a primeira pergunta seja dirigida a Gouveia Melo e a última palavra do debate será de António Filipe. Muito boa noite a ambos, bem-vindos. O Presidente da República está neste momento hospitalizado e os acontecimentos destas últimas 24 horas renovaram um debate sobre a substituição ou o processo de substituição do chefe de Estado. Estando em curso a campanha para o seu sucessor, parece-me natural começarmos por aqui. Henrique Gouveia Melo. Parece-lhe ou considera que o Presidente da República deve ser substituído pelo Presidente da Assembleia da República, como a Constituição e a lei determinam, em circunstâncias como esta? Boa noite aos telespectadores, boa noite, Dr. António Filipe, boa noite, José Alberto Carvalho. Eu considero que se deve cumprir a lei, porque é isso que determina a lei. E aproveito esta pergunta para desejar ao Sr. Presidente uma... Notar que, apesar de tudo, nós não estamos diante de um quadro de substituição do Presidente da República. Okay? O Presidente da República aparentemente está melhor neste momento, aparentemente teve ali um problema intestinal. Pelo que sei, foi uma hérnia que estava encarcerada, ou que, se não se atuar rapidamente, pode ser um quadro clínico mesmo muito problemático. Pelo menos eu li que era uma hérnia encarcerada, posso ter lido mal, mas parece-me ter sido isso. De facto, ter havido aqui um encarceramento numa hérnia situada ali na zona do intestino, o que levou aqui a uma operação de urgência ao Marcelo Rebelo de Sousa ontem, portanto, terça-feira. Não tenho a certeza, porque, de facto, eu não sou médico. E isso importa bastante. Ou seja, o meu conhecimento sobre medicina e sobre o próprio corpo humano é bastante vago, é bastante lato, não é? Portanto, não consigo dizer com toda a certeza que tenha sido uma hérnia, mas acho que foi, e então ele teve de ser operado de urgência, mas aparentemente amanhã já vai ter alta, então não se põe a aplicação aqui da lei de substituição pelo Presidente da Assembleia da República, ok? Rápida recuperação. Felizmente, tudo indica que não foi um problema de saúde muito grave e que foi resolvido em tempo e, portanto, Deus queira que recupere rapidamente para poder exercer em pleno as suas funções. Mas eu gostaria também de dizer, desde já, que me preocupam estes debates que cada vez debatem sobre as coisas mais laterais e menos as coisas que interessam. Ó Gouveia Melo, também te digo uma coisa. Houve perguntas bem mais escabrosas do que esta. E eu bem sei, porque já vi reels, já vi recortes de intervenções tuas neste debate, bem sei que disseste coisas bem mais escabrosas do que esta pergunta que te fizeram agora, pá. Por amor de Deus. Para a Presidência. A Presidência, o Presidente será o Comandante Supremo das Forças Armadas, por um lado, e, por outro lado, terá uma importância grande nas relações internacionais e no estabelecimento de relações internacionais. Vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, Henrique Gouveia. Sim, mas é que... Vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. Mas eu gostaria depois de tratar esse tema. Deixe-me só clarificar em relação a esta pergunta inicial sobre a substituição do chefe de Estado. Aquilo que a lei e a Constituição dizem é que ele deve ser substituído quando está temporariamente impedido de exercer as suas funções. Este temporário, na sua opinião, não se coloca perante esta situação concreta do quadro clínico de Marcelo Rebelo de Sousa. É preciso perceber se ele está verdadeiramente impedido de exercer as suas funções. Ele hoje promulgou em termos cognitivos, em termos da sua capacidade para decidir e para pensar. Não parece que assim seja e, portanto, não vejo que o quadro seja esse. António Filipe, faço-lhe a mesma pergunta. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, Alberto Carvalho e nossos telespectadores. Deixem-me só em breves segundos desejar que o Presidente da República se restabeleça inteiramente e o mais rapidamente possível e deixar uma palavra de condolências à TVI pelo falecimento de uma grande jornalista desta casa, que foi a Constança Cunha de Sá. Sobre isto, eu creio que a Constituição resolve isto, ou seja, eu creio que... Gostava também de aproveitar o momento para desejar as condolências à família da Constança Cunha de Sá. Se eventualmente virem este vídeo, pode acontecer, não quer dizer que eu tenha muita relevância, mas de qualquer modo eu apreciava muito a Constança Cunha de Sá, uma figura que para mim sempre revelou muita liberdade na opinião que emitia, muita independência na opinião que emitia. Era uma figura que, apesar de, pelo que sei, ser do PSD,
tinha opiniões que eram sempre muito próprias, era muito sagaz, era muito irónica, era de facto uma pessoa que vai fazer falta no comentário político e no jornalismo. Sei que faleceu devido a um cancro no pulmão, se não estou em erro, e tinha apenas 67 anos, demasiado jovem, ainda tinha muito para contribuir no comentário político, e é sempre uma pena, é sempre muito mau. Portanto, condolências às famílias, condolências às famílias. Enfim, a minha eloquência não está muito boa e não tenho muito mais a dizer, é apenas aproveitar para fazer esta nota. Alguma confusão acerca desta questão da substituição temporária. A substituição temporária que está prevista na Constituição prevê o caso em que o próprio Presidente da República, sabendo que vai estar incapacitado durante um determinado período, aconteceu isso com o Presidente Jorge Sampaio, quando fez uma operação prolongada Cardíaca, em que requer ao Tribunal Constitucional que seja reconhecida essa incapacidade transitória e que então aí o Presidente da Assembleia da República assume como Presidente interino. Nas outras situações, a questão não se coloca, ou seja, havendo uma situação de facto, imaginemos, olha, longe ao agora, mas que um Presidente tenha uma morte súbita, um Presidente da República, e então, de imediato, o Presidente da Assembleia da República assume como Presidente interino. Ora bem, não estamos em nenhum caso... dessa gravidade. Nenhum destes casos, felizmente, não é? E, portanto a em curso questão não se o coloca... regular funcionamento das instituições. Enfim, já promulgou. Sim, exatamente. Está em curso o regular funcionamento das instituições. Aparentemente ele já promulgou coisas hoje. Amanhã vai ter alta, portanto amanhã é quinta-feira, porque este vídeo está a ser gravado e vai ser publicado hoje, quarta-feira. Acho que não é uma questão que se ponha sinceramente. Pronto, enfim, é uma questão que se pode pôr porque diz respeito às funções presidenciais. Pode-se fazer este tipo de perguntas, porque isto também ajuda a educar os portugueses relativamente a estas questões. Dito isto, talvez não tenha sido a mais pertinente. Agora, eu gostava de dizer uma coisa. Eu gostava de dizer que, de facto, esta pergunta não é propriamente flagrantemente má. Há perguntas muito piores e, sinceramente, já vem aí uma pergunta a caminho, porque eu já levei alguns spoilers deste debate. Ou diplomas e, portanto, está tudo normal. Só o estado de saúde é que ainda não estará completamente, mas creio que amanhã já terá alta. E, portanto... Sim, as perspectivas médicas são aparentemente boas. Avançamos então. Nós estamos a assistir neste momento a mais um momento de agonia na Europa, com as iniciativas de paz para a guerra na Ucrânia, que foram assumidas pelos Estados Unidos da América, frequentemente com uma posição mais favorável às pretensões da Rússia, o Estado invasor, do que as da Ucrânia, o Estado invadido. António Filipe, tem dito repetidamente que... Agora invertemos a ordem? Não, a primeira pergunta foi para Henrique Gouveia Melo. É para mim... agora, está para mim, não tenho problema nenhum. Só que mas eu quero ouvir os dois sobre isto. Muito portanto, bem, sim, não tem problema nenhum. Tem dito repetidamente que é a favor da paz, claro, e que todos os esforços deveriam ser orientados, claro, nesse sentido. Com certeza. Pergunto-lhe se deseja por isso que esta solução que está a ser... Aquelas perguntas feitas à medida. Isso, para mim, não sei até que ponto é que é uma boa contribuição para este tipo de debates e que ajudem realmente a compreender as funções do Presidente da República. Aliás, o Miguel Morgado disse isso sobre uma pergunta que foi feita ao André Ventura no debate com a Catarina Martins. Aquela pergunta sobre o discurso de ódio, acho também aquela pergunta das polícias, mas as perguntas, pronto, enfim, do José Alberto Carvalho, de modo geral, não parecem as mais conducentes realmente a nós compreendermos o funcionamento daquilo que é a função do Presidente da República. Acho que são perguntas que muitas vezes são demasiado à medida do convidado, não é? Dos candidatos presidenciais, e no caso particular de André Ventura, isto é mais um caminho para ele se vitimizar, e eu sinceramente não acho que a comunicação social, ao lidar com André Ventura, sequer possa dizer que não, nós vamos encostar lá a parede e tal, e vamos fazer-lhe perguntas difíceis, porque em boa verdade o que a comunicação social tem feito é dar palco a André Ventura. Portanto, não acho hipócrita estarem agora a querer, nestes momentos presidenciais, assumir esta função de polícia da democracia, porque assim, meus amigos, o André Ventura, desde maio, teve, umas 35 entrevistas exclusivas. Aí agora lembraram-se, durante as eleições, durante mais umas eleições em que ele vai participar, que querem encostá-lo à parede, que querem pô-lo entre a espada e a parede. Para mim, mais valia que a comunicação social se cingisse a fazer perguntas que realmente ajudassem a educar os portugueses, até porque isto são debates de meia hora, debates que são curtíssimos, para depois nós termos 3 ou 4 horas de comentário a dar notas aos debates, que é uma coisa para mim completamente ridícula. Pelo menos podíamos aproveitar este tempo bem. Não é o caso. Gerida pelos Estados Unidos. Não.
ainda que ignorando de forma ostensiva Mas eu não- as pretensões europeias, e como é que encara o desenrolar destas negociações e as suas possíveis Eu não consequências? sou parte dessas negociações. Eles não me vão pedir a minha opinião. Ou seja, quem vai ter que decidir quais são os termos da paz vão ser os ucranianos e vão ser os russos, enfim, com as mediações que houver, neste caso o juiz é dos Estados Unidos, e eu espero é que rapidamente chegue a um acordo que ponha termo à guerra na Ucrânia. É isso que eu quero, e quero há muito tempo, ou seja, e ando a dizer isto há muito tempo, e já é muito tarde, já morreu muita gente, eu creio que se perderam oportunidades pelo caminho para chegar a uma solução de paz, e infelizmente não se chegou, espero que seja agora. Em que termos, não sou eu que decido. Aquilo que muitos- Não posso ter estados de alma, o meu estado de alma é que a guerra acabe rapidamente, e quem tem que chegar a acordo são as partes envolvidas, não sou eu, e portanto não é o Estado A português. generalidade dos especialistas, Sim, mas a verdade é que o Presidente da República é chamado a ter uma opinião sobre estes assuntos. Nem é uma questão de estado de alma. O Presidente da República, como figura pública e como representante máximo do Estado, de facto é chamado a ter uma opinião sobre estes assuntos, uma posição sobre estes assuntos. Acho que também esta resposta, se calhar, não é mais eficaz e provavelmente o Gouveia Melo vai aproveitar isto para dar aquela lacrada. Não sei se esta foi a resposta mais adequada, porque, em boa verdade, o Presidente da República, neste tipo de ocasiões, vai ser chamado a dar uma opinião, mesmo que depois, na prática, não tenha uma capacidade interventiva muito grande no assunto. Então, enfim. entendem que uma má paz é o primeiro passo para uma próxima. O que aconteceu aqui? Guerra. Portanto, é muito importante perceber como é que são as condições de negociação e o que é que vai ser acordado entre as partes. Eu acho que a guerra é sempre má e a paz é sempre boa. Ou seja, eu creio que é preciso chegar, obviamente, que é desejável que chegue a uma solução duradoura, que não seja isso que disse, como por exemplo os acordos de Minsk, que foram um intervalo, não é? E um intervalo muito curto, e não foram respeitados, e portanto a guerra recrudesceu. E espero que isso não aconteça, mas eu sublinho que são as partes que têm que... A guerra, já tenho dito, só há duas formas de uma guerra terminar, ou a capitulação de uma das partes ou à mesa das negociações. E esta guerra tem que, acho eu, tem que acabar à mesa das negociações. A alternativa é mil vezes pior e, portanto, quanto antes já deviam ter chegado a um acordo. Espero que cheguem agora, seja lá como for, mas o acordo tem que ser entre eles. Não me perguntem a mim que acordo é que eles têm de chegar, porque ninguém pode substituir as partes. Henrique Gouveia Melo, como é que olha para estas negociações que estão em curso, as suas circunstâncias e as consequências que elas poderão ter a curto e a médio e longo prazo? São negociações importantes, não só para a paz na Europa, mas para o futuro até do sistema internacional. De forma cândida, o doutor António Filipe diz que não tem nada a ver com isto e capaz se vai estabelecer, não com certeza, não é com a nossa capacidade negocial. No entanto, é preciso ter uma posição. Porquê? Porque essa posição são posições... Já sabia que ele ia dizer isso, não é? E, em boa verdade, o António Filipe tem uma posição, que é pela paz. Então, isso também, em última instância, pode configurar um estado de alma. E mais do que um estado de alma, obviamente, mas ser pela paz, acho que é uma posição. princípio, e nos separam completamente. O Dr. António Filipe chegou a dizer que o presidente Zelensky era apoiado por fascistas e por neonazis. Eu acho que se enganou em quem é que invadiu quem. Portanto, quem invadiu e quem quebrou a paz internacional foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. E ao fazer isso, criou um novo sistema, ou está... A Rússia efetivamente invadiu a Ucrânia, acho que ninguém tem dúvidas em relação a isso. Agora, que a Ucrânia tem um problema mal resolvido neonazis, tem. Quer dizer, a Ucrânia tem o batalhão Azov institucionalizado nas Forças Armadas. Estamos a falar de um movimento paramilitar que efetivamente tem origens neonazis e de outros grupos ultranacionalistas. Portanto, eu acho que a Ucrânia, mesmo até por causa do seu próprio mito de construção nacional, tem problemas relacionados com o neonazismo,
tem o problema de exaltação de figuras históricas colaboracionistas dos nazis, como foi o caso do Stepan Bandera. Não, a Ucrânia efetivamente tem este problema. O que também não significa que a Rússia não tenha efetivamente invadido a Ucrânia. As duas coisas são perfeitamente possíveis. Induzir um novo sistema internacional em que as fronteiras, que são as fronteiras tradicionais dos Estados-nação, podem ser violadas, com consequências terríveis para o sistema internacional e com consequências terríveis para a paz na Europa, que nos afeta diretamente a nós. Estamos diante disso, de facto. Neste momento já estamos diante disso. Sempre estivemos diante disso. Eu acho que esta pergunta, ou esta posição do Gouveia Melo, para mim, é extremamente... Não é que ele seja hipócrita, mas como é uma posição que se alinha com outras, ou que se alinha com uma posição dominante, é muito, mas muito problemática. Porque para os Estados Unidos, as fronteiras dos países sempre foram completamente arbitrárias. Os Estados Unidos agora querem invadir a Venezuela. Os Estados Unidos fizeram o que fizeram no Iraque. Os Estados Unidos ajudaram a dar o golpe de Estado no Chile. Para os Estados Unidos, as fronteiras dos Estados são a coisa mais fictícia e arbitrária que existe. Os Estados Unidos tratam a América Latina como o seu quintal. Portanto, nós estamos a falar não da Rússia, que é um poder, é um dos grandes poderes do mundo. Estamos a falar do poder hegemónico. E para o poder hegemónico, as fronteiras, é como me der na gana. Estamos a falar de um país que apoiou golpes militares numa carrada de países. As fronteiras aí nunca foram importantes. Portanto, dizer que agora se está a formar uma ordem internacional com a Rússia em que de facto as fronteiras não são importantes. Não, de acordo com a ordem internacional dos Estados Unidos, as fronteiras não são importantes. Porque para os Estados Unidos nunca foram. Agora, esta é uma questão importante. O grande problema é que isto agora acontece com o europeu branco. Porque para os países do sul global, não importa, são menos humanos que nós. Este é o diálogo subjacente. Para os Estados Unidos, as fronteiras nunca importaram. Perguntem lá aos países tipo o Iraque se eles acham que a ordem internacional respeita as fronteiras dos países. Portanto, a pergunta que eu tenho para lhe pôr é se continua a acreditar que o Zelensky é apoiado por fascistas e neonazis e que o grande democrata é o Sr. Putin, que invadiu a Ucrânia e que esse não tem responsabilidades nenhumas. E, portanto, agora temos que capitular perante o Sr. Putin. O Putin já faz... O PCP já faz uma crítica ao Putin há muitos anos. Muito antes de outros partidos fazerem crítica ao Putin. Aliás, houve aí uma altura no início dos anos 2000 em que toda a gente estava deslumbrada com o Putin e já o PCP criticava Putin porque é um ultranacionalista, porque é um ultraconservador, porque é uma cria de Boris Yeltsin, porque é um dos efeitos do fim da União Soviética, etc, etc, etc. Não me vou dizer que o Putin é comunista. Que depois sentirá, de certeza, mais vontade para fazer o seu grande plano, que é um plano de uma invasão lenta do leste europeu, no ideal do império da ex-URSS. Olha, não está mais longe... No ideal do império da ex-URSS, que haver, porque, em boa verdade, o Putin, por exemplo, renega a figura de Lenin. O Putin, por exemplo, disse que a Ucrânia foi uma criação dos bolcheviques. O Putin tem, eu diria, muito mais ressonância até com o antigo império czarista, particularmente com os Romanov. Mas pronto, eu espero que o António Filipe lhe saiba responder adequadamente. Vamos ver. Do Sr. Putin do que eu. Se alguém está nos antípodas do Sr. Putin politicamente, sou eu, não é o senhor. Não fui eu que disse que os jovens portugueses... Concordo. Iam morrer onde nos mandassem morrer. Se a NATO nos mandasse morrer, iriam morrer a qualquer lado. Eu não acho isso. Eu acho que os jovens portugueses não têm que morrer em lado nenhum. Apenas se fosse para defender o interesse nacional e a defesa do território nacional. Aí sim. É preciso pontuar a questão do interesse nacional, porque o interesse nacional é uma abstração. Eu acho que isto pode ter várias leituras. Eu acho que deveria realmente ter sido explicado melhor pelo António Filipe. Porque o interesse nacional facilmente, e há muitas más línguas, pode ter uma interpretação, por exemplo, chauvinista. Agora, defesa do território nacional no sentido em que, por exemplo, se Portugal agora fosse invadido por uma potência imperialista, eu acho que é perfeitamente justo que nós nos defendêssemos, não é? Acho que faz todo sentido. Agora,
para ir defender os interesses dos Estados Unidos em outros países, não contem comigo, prefiro ser preso. Nos casos, não. Depois, enfim, a sua narrativa, ou seja, que eu é que disse que o Zelensky quer apoiar nazis, eu não disse nada. Isso é um facto, são os próprios factos. Sim. Mas eu creio que isto não é relevante aqui. O meu problema para o Presidente da República português não é que apoia quem, é que arquitetura de paz queremos para a Europa. E essa arquitetura de paz desfez-se não agora, não em 2022, mas há muito tempo. E é preciso reconstruí-la. Agravou-se em 2022. Perderam-se oportunidades da paz. Eu disse desde há muito tempo, que ando a dizer, que quanto mais cedo se encontrar uma solução de paz entre a Rússia e a Ucrânia, melhor para a Rússia. Nós temos um grande problema aqui e o John Mearsheimer vai falar sobre isto. O John Mearsheimer é um dos maiores nomes das relações internacionais. Ele está dentro daquela escola das relações internacionais que é o realismo, e a versão dele é particularmente o realismo ofensivo. É que a NATO realmente diz: eu sou uma instituição defensiva, mas ao mesmo tempo é a instituição do hegemon dos Estados Unidos, que é tudo menos defensiva. Ora, a Rússia sempre encarou a NATO como uma ameaça existencial. O que significa que quanto mais perto a NATO estiver do território russo, mais reativa a Rússia vai ser. Ora, o argumento do John Mearsheimer é: a partir do momento em que a NATO se aproxima mais e mais, houve quem subestimasse, houve diplomatas americanos que subestimaram a reação da Rússia. Na opinião do John Mearsheimer, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia era uma coisa previsível. E ele acredita mesmo que era uma coisa tão previsível que, das duas uma, ou foi incompetência dos Estados Unidos, ou de facto os Estados Unidos, sabendo perfeitamente o que iria acontecer, instigaram a invasão da Ucrânia pela Rússia. E assim, não é como se as pessoas não conhecessem Vladimir Putin. Não é como se os Estados Unidos não soubessem como é que a Rússia funciona. Não é como se os Estados Unidos não soubessem que a Rússia considera a NATO uma ameaça existencial. Até porque, se olharmos para o historial dos Estados Unidos e as pretensões dos Estados Unidos no século passado e ainda hoje, confiar na NATO é um bocadinho difícil. E estou aqui a ser bastante meigo. Portanto, de facto, eu considero que, não deixando de ser uma invasão, era previsível que Putin tomasse este plano de ação. E o facto de agora os atores políticos estarem a tirar o rabinho de fora, deixa-me bastante chateado. Porque quem sofreu com isto, primeiro são os ucranianos, obviamente, o povo ucraniano, e depois os soldados russos que são mandados para a guerra, muitos deles contra a sua própria vontade, e são carne para canhão. Não é? E não são os filhos dos oligarcas que vão para a guerra. Não são os filhos dos oligarcas russos que vão para a guerra. Não, são os pobres. Isso é que me deixa verdadeiramente triste. Melhor para a Ucrânia. E ser solidário com o povo ucraniano é defender que a guerra tivesse acabado, primeiro que ela tivesse sido evitada, podia ter sido, que as soluções que se foram encontradas, que podiam ter posto termo à guerra, desgraçadamente em Istambul, tivessem sido aproveitadas, não foram, e portanto eu pergunto agora, aqueles que queriam a guerra, eu discuti com o ministro João Gomes Cravinho. Sim, senhor. E que fique claro, as minhas simpatias por Vladimir Putin são zero. 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 Já critico Putin desde que me conheço. Não tenho nenhuma simpatia por Vladimir Putin. Por outro lado, não há justificação para a invasão da Ucrânia, no meu entender. Dito isto, nas relações internacionais e partindo de uma perspectiva realista, em que a Rússia compreende a NATO como uma ameaça existencial, como um rival geopolítico, era perfeitamente previsível que acontecesse. E agora, os atores políticos que estiveram envolvidos nisso, sem falar que os Estados Unidos depois estiveram envolvidos no desenvolvimento da Revolução Colorida na Ucrânia, elementos do Partido Republicano instigaram aquilo que aconteceu em 2014 com o Euromaidan. A Rússia e os Estados Unidos na Ucrânia já estão em disputa pela hegemonia política há muitos anos. Há muitos anos. Isto não significa que um deles seja bom e o outro seja mau. Não, muito pelo contrário.
Agora, o grande problema aqui é que quem sofre com isto, nesta disputa geopolítica, é o povo ucraniano. Na Assembleia da República, na Comissão de Defesa, discutia esta coisa, Matéria. esta matéria, e a reunião é pública, está gravada. E só para concluir, se é verdade que o Yanukovych era um fantoche da Rússia, e foi durante muito tempo, isso acho que é perfeitamente compreensível, os Estados Unidos sempre quiseram ter na Ucrânia os seus próprios fantoches. Nesta brincadeira aqui, não existem bons e maus. Não existem. São interesses geopolíticos em conflito e geralmente quem realmente se lixa é o terceiro. E no meu entender, o terceiro neste caso é a Ucrânia. Depois, claro, vamos ao argumento de que de facto o que está acontecendo na Ucrânia é uma proxy war entre os Estados Unidos e a Rússia. Eu tendo a achar que sim. Porque nós depois vemos que o interesse que realmente menos interessa nestas negociações é o interesse da Ucrânia. A Ucrânia é um ator menor para os Estados Unidos e para a Rússia. No fundo são eles os dois que estão a decidir o que acontece lá e a Ucrânia simplesmente tem de aceitar. Depois, claro, há os acordos de Minsk, há a forma como os territórios autónomos sofreram violações por parte da Ucrânia, há tudo isso. Depois há aqui uma série de questões. Agora, que eu acho que é uma proxy war entre Rússia e Estados Unidos, eu acho que é. Eu acho que essencialmente é. E ele dizia-me que a única alternativa era combater a Rússia, porque a Rússia não podia ganhar nem um milímetro. Eu disse, isso é uma posição insensata. Porque quanto mais tarde se fizer a paz, pior para a Ucrânia, pior para o povo ucraniano. E eu pergunto agora, o que é que não perceberam? Aqueles que queriam a guerra até ao fim agora querem a paz. Eu acho que deviam ter querido a paz há mais tempo. Deviam ter querido a paz em 2014 e em 2022. Não quiseram. Mas é bom que queiram agora. Eu concordo muito com isso, que queiram a paz agora, finalmente. O que não perceberam é que a paz, com capitulação, não é uma paz, é uma imposição da vontade dos outros. Mas defende a continuação da guerra até o último ucraniano? Pois, mas o problema é que esta guerra nem sequer deveria ter acontecido, não é? E passei dela é que é a parte difícil. Porque estamos a falar para todos os efeitos de uma potência, a Rússia, com poder nuclear. É que esta depois... o grande problema é mesmo este. É que arranjar soluções para uma guerra que não devia ter acontecido... Arranjar soluções para uma guerra é sempre difícil. Agora, arranjar soluções para uma guerra que não deveria sequer ter acontecido... E é argumentável que nenhuma guerra deve acontecer. Mas uma guerra que era perfeitamente evitável... Pelo menos no meu entender, agora é bastante difícil, porque a questão é, estamos a falar de um elemento que tem aqui poder nuclear. Por exemplo, uma guerra quente entre os Estados Unidos e a Rússia, ao invés desta guerra de proxies, o que é que poderia ser? Estamos a falar de dois agentes com poder nuclear. E eu não sei, sinceramente. Gostava de arriscar? Não. E é claro que depois isto pode levar mesmo a uma situação em que a Ucrânia acaba por fazer concessões que se calhar não deveria fazer ou que se calhar violam a sua soberania. Eu estou em algumas dúvidas em relação a isto. Tenho dúvidas em relação a isto. Mas esta guerra se calhar não devia ter acontecido. Para princípio de conversa, se calhar não. Certamente. É isso que defende? Sr. Sr. Doutor, ou uma guerra nuclear? Sr. Doutor, me permite, não vai haver nenhuma guerra nuclear, nem nenhuma guerra até ao último ucraniano. Pode haver. Espero que não. É uma mudança geoestratégica profunda que nos afeta também e nós não somos aqui, nós não devemos defender ou ser uma quinta coluna dos interesses. Pois não. Dos interesses, de ninguém. esses sim, fascistas. De ninguém. Fascistas de ninguém. Da Rússia atual e da Federação Russa atual, que acha que invadir o território de outros países é uma forma legítima de fazer diplomacia. Isso é diplomacia da força. Essa diplomacia da força está a afetar o sistema internacional. Eu também acho que não se deve fazer diplomacia da força. Agora, a verdade é que a diplomacia da força, para certos países, foi a única regra que eles conheceram. Não é? Porque a Rússia agora invadiu a Ucrânia e agora vai passar a ser diplomacia da força. Não, meus amigos, diplomacia da força sempre foi. Só não foi, se calhar, para os países europeus. Mas foi, por exemplo, para os países da América Latina. Perguntem ao Chile, por exemplo. Não.
e vai afetar de tal forma que nos põe também em perigo no futuro. Portanto, E quando fala... os jovens podem morrer... Não, deixa lá dessa retórica dos jovens podem morrer. Mas foi sua, não foi minha. Não, o que eu disse, e o senhor sabe muito bem que nós temos um tratado com a NATO e esse tratado obriga-nos a defender todos os pisanatos se os países forem atacados. Independentemente da nossa vontade. Não, atenção, quando o Gouveia Melo disse isto, podia perfeitamente não o ter dito. Ele não falou apenas de cumprir acordos, falou precisamente, numa retórica bastante belicista, de mandar os jovens para a guerra. Pá, não sei se vão ser os filhos dele. O que eu noto é que nestas guerras, quem é carne para canhão é sempre a malta pobre. A retórica do Gouveia Melo parecia uma retórica até de senha pela guerra. Também não percebi, de facto. E nesse aspecto até acho que seja mais parecido com Vladimir Putin do que António Filipe. Aí acho, sim senhor. Essa retórica de ir para a guerra como se a guerra fosse aqui um elemento purificador da nação, isso não me parece ser retórica do António Filipe, sinceramente. Isso é um tratado, porque senão também não nos defendem a nós. E, de facto, o que eu acho... Então, se nos mandarem... Não, mesmo que nós estejamos de acordo... O Sr. Deputado gostava de estar já não numa coligação... Desculpe, Sr. Deputado, já foi com muita honra. O Sr. Doutor gostava de estar numa coligação só para ter as coisas positivas e não as coisas negativas. Mas já agora, deixe-me dizer também o seguinte. A sua visão do mundo, em termos internacionais, para mim é sui generis, porque também defendeu que o Fidel Castro, isto, Observador, 3 de dezembro de 2016, não foi um ditador e que o regime de Fidel Castro era um regime, naturalmente, um regime democrático. E isto leva-me para outra coisa, e agora vou-me afastar desta coisa da Ucrânia, porque já vimos as nossas diferenças. O senhor tem uma concepção da sociedade, que é uma concepção, na minha muito modesta opinião, que vem da origem marxista, da ditadura do proletariado. Não tem nada. Espero, desculpe lá. E o senhor... Não tem nada. O senhor faz parte... Sabe há quantos anos é que o PCP abandonou essa definição? Há muitos. Só se foi a designação, Não, porque de resto não abandonou a prática. Há muitos. Não abandonou a prática, de modo que, modo que o senhor anda a defender. Não, mas a verdade é que o PCP já não usa a ditadura do proletariado até antes de 25 de Abril. O PCP deixou de usar essa designação porque entendia que, de facto, o termo ditadura em Portugal estava muito carregado, por causa da ditadura do Estado Novo, e então poderia realmente levar a maus entendimentos. Eu não concordo, sinceramente. Não concordo. Porque, em boa verdade, depois há outras coisas que levam a mal-entendidos. Quer dizer, em Portugal tudo leva a mal-entendidos, não é? Nós temos aí gente a dizer que vivemos num regime socialista. Acho que fazer esta concessão no vocabulário simplesmente porque pode levar a mal-entendidos não resultou lá muito bem, porque outros mal-entendidos foram gerados por outras coisas. Ora, e agora o Gouveia Melo está a tentar vir com a questão da ditadura do proletariado como se a ditadura do proletariado tivesse exatamente o mesmo significado, por exemplo, que a ditadura do Estado Novo. Reparem que quando o termo foi desenvolvido, Portugal não estava no Estado Novo. E as ditaduras, tal como as conhecemos hoje, as ditaduras como foram os fascismos dos anos 20 e 30, que se estenderam, obviamente, pela Segunda Guerra Mundial, não eram, e algumas até ultrapassaram, não é? Depois vai depender de vocês considerarem se o fascismo foi algo que esteve presente em Portugal no Estado Novo, ou se o Estado Novo era apenas, por exemplo, uma ditadura de conservadorismo fascisante. Há vários autores que vão dizer que foi apenas um conservadorismo fascisante, outros autores que vão dizer que foi fascismo, não é? Por exemplo, para Fernando Rosa estávamos perante fascismo, para Carlos Martins estávamos perante conservadorismo fascisante, enfim, toda uma ótima conversa que eu acho que não vem aqui ao caso. Mas quando o conceito de ditadura do proletariado emerge, ditadura tem um significado muito diferente para Marx do que tem para nós hoje. Reparem, ditadura para Marx, no fundo, tem a ver com a ideia de quem dita, quem tem o poder político. Marx opunha a ditadura da burguesia à ditadura do proletariado. No fundo, o que o Marx quer dizer é: quando existe Estado, enquanto existe Estado, existe sempre alguém que dita, que tem o poder político, que dita aquilo que vai ser o resultado político, que vai ser o resultado realmente das instituições. Por um lado, nos regimes que emergem, por exemplo, nas democracias liberais, é a burguesia que tem a última palavra e, portanto, estamos diante de uma ditadura da burguesia, porque, em última instância, a classe dominante é a burguesia e as instituições refletem o facto da classe dominante ser a burguesia.
o que Marx pretendia era a oposição disso. Era um regime em que, efetivamente, o povo, neste caso a classe trabalhadora, fosse a classe dominante e todas as instituições iriam refletir o facto do povo ser a classe dominante. Isso é a ditadura do proletariado. Ditadura essa do proletariado que podia existir através de um regime institucional, por exemplo, de democracia popular, com mais mecanismos de democracia direta ou com instrumentos de democracia delegativa. Então, para Marx, ditadura significa, no fundo, quem é a classe dominante. É claro que depois, ditadura vai ganhar um significado histórico, particularmente em Portugal, muito mais pesado. E eu ainda assim não acho que esta designação devesse ter sido abandonada, porque o facto de se ter o nome comunista no nome, não é? Já vai no nome do partido, ou a designação comunista no nome do partido, já vai dar asa a uma série de mal-entendidos. E os mal-entendidos existem para ser explicados. Eu não concordo com isto, não concordo agora. Que é certo que o PCP abandonou a designação de ditadura do proletariado, coisa, novamente, com a qual eu não concordo, é verdade. É verdade que sim, é verdade que abandonou a designação. O património do Fidel Castro foi um ditador como outros ditadores. E nós queremos uma democracia e o senhor está a concorrer para a presidência e para uma presidência democrata. E não é o senhor nunca vai ser, espero eu, com o apoio do povo português, não vai ser nem um instrumento do Comitê Central do PCP na presidência, espero eu, nem uma força de bloqueio, portanto, nem é uma marioneta do PCP, nem uma força de bloqueio na presidência. E por isso estas coisas são importantes. Sabe que, olha, em primeiro lugar... Fidel Castro não foi um ditador? Sabe que eu tive muita honra de acompanhar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a Cuba. A uma visita de Estado a Cuba, em que ele foi, aliás, o penúltimo chefe de Estado a avistar-se com o Sr. Fidel Castro. Tive muita honra em acompanhá-lo. Portugal... Está a bloquear um bocadinho aqui, malta. Desculpem lá, mas... Deve ser do leitor do TVI-OL. Agora bloqueou. E Cuba tem relações diplomáticas que nunca se quebraram, mesmo durante a ditadura em Portugal. É um dos países em que com quem temos relações diplomáticas há mais tempo. Eu não creio que um Presidente da República possa referir-se assim a quem teve a importância que teve Fidel Castro naquele país, com quem Portugal manteve sempre as melhores relações. E, portanto, eu creio que há aí uma grande falta enfim, na sua ânsia para me atacar por via do anticomunismo, chegou a esse ponto, de pôr em causa as relações históricas do Estado português e da amizade com o Estado cubano. Aliás, que não são só portuguesas, são europeias. A nível da União Europeia é sabido que os países da União Europeia têm, nas Nações Unidas, condenado veementemente o bloqueio a que Cuba tem estado sujeita há mais de 60 anos. Elogiada a democracia em Cuba, certamente. Vem-me falar. Elogiada a grande democracia de Cuba. Eu, se quiser, eu também posso perguntar qual é o seu modelo. Se é para aí um país capitalista qualquer, como um Haiti ou uma coisa assim, não é? Mas acho que não devemos ir por aí. O meu modelo é a social-democracia. Se quer ser candidato a Presidente da República, acho que tem que ter uma postura de Estado relativamente às relações externas do Estado português. Eu creio que não quer a quebra de relações diplomáticas com Cuba, mas claro que são mais que centenárias. Claro, não, mas até o ideias... Essa de Queiroz foi o nosso cônsul em Havana. Portanto, isso não faz sentido nenhum. Sim, senhor. Deixe-me clarificar aqui um ponto que tem a ver com... A ditadura do proletariado foi uma concessão que o PCP mandou antes do 25 de Abril, não foi depois. E, portanto... António Filipe, deixe-me clarificar uma questão que ficou aqui há pouco, a propósito da NATO. Eu acho que falar sobre o que é que queremos para Portugal era mais importante. Muito bem. O senhor começou aqui a dizer que queria que os debates fossem sobre coisas importantes e depois vem para aqui... Já lá iremos. Já lá iremos. Ora, acho que isto foi uma boa resposta. O senhor queria perguntas que não fossem paralelas à função do Presidente da República. Mas depois vai perguntar ao António Filipe sobre o Fidel Castro. Está bonito. Vocês percebem claramente a contradição. Ainda bem que o António Filipe conseguiu apontar essa contradição. Acho que foi aqui um bom apontamento por parte dele. Eu, sinceramente, acho que o Gouveia Melo, sabendo que ele vai ser Presidente da República, já o disse em 2 vídeos diferentes, em 2 reacts diferentes, sabendo que ele vai ser Presidente da República, não acho que vai ser um Presidente da República muito bom, mas pronto, é o que é. É lidar, mas ele vai ser Presidente da República, podem ter a certeza. Se ele não for, podem cobrar, mas ele vai ser Presidente da República. Também é uma coisa um bocado óbvia, não estou a dizer nada que seja extraordinário, é assim um bocado óbvio que ele vai ser Presidente da República. Eu já nem me lembro o que é que eu estava a dizer, sinceramente, mas acho que a resposta de facto foi bem dada. E a comparação com o Haiti é importante, porque vocês comparem o Haiti com Cuba
E reparem que, porque assim, se vocês querem comparar Cuba com algum país, o melhor é comparar Cuba com um país que, a nível geográfico, por exemplo, seja uma ilha também, não é? Acho que é mais justo comparar com um país que, por exemplo, também teve uma experiência, tal como Cuba teve também, de periferia do capitalismo. O Haiti até teve ali uma revolução liderada por escravos, como vocês sabem, com figuras como Toussaint Louverture. Acho que, em termos comparativos, o Haiti e Cuba são dois exemplos que, comparar Cuba com os Estados Unidos, por exemplo, quer dizer, não é justo comparar Portugal com os Estados Unidos, por variedíssimas razões, também não é justo comparar Cuba com os Estados Unidos. Eu acho que não é justo comparar os Estados Unidos com quase nenhum país. Eu, por exemplo, já poderia dizer que comparar a China e os Estados Unidos, já estamos a falar de uma coisa com mais pujança. Agora, comparar uma ilha com um país como os Estados Unidos, não é? Não faz sentido. Da mesma maneira, comparar um país pequeno como Portugal aos Estados Unidos, ou mesmo Espanha aos Estados Unidos, não faz muito sentido. Agora, comparar dois países que podemos dizer que são mais parecidos, como Cuba e Haiti, é um exercício interessante, porque Cuba, mesmo com o bloqueio económico, e um bloqueio, eu também gostava de saber qual é que é a posição do Gouveia-Melo em relação ao bloqueio económico a Cuba, que, tirando ali 2 países ou 3 que nós conhecemos bem, não é? Inclusivamente Israel e obviamente os Estados Unidos, toda a gente se opõe ao bloqueio. Eu gostava mesmo de saber o que é que o Gouveia-Melo pensa sobre isso. Gostava mesmo de saber o que é que o Gouveia-Melo pensa sobre o bloqueio económico a Cuba. É Cuba, em relação ao Haiti, como eu estava a dizer, tem melhor saúde, tem melhor educação. Vão ver, a sério. Acho que é um exercício muito interessante. O que Cuba consegue fazer, mesmo com o bloqueio económico. E vocês dizem-me assim, e tal, não sei o quê, que é só um bloqueio económico pelos Estados Unidos. Não é bem assim. É que empresas que tenham relações com os Estados Unidos, por exemplo, empresas europeias que tenham relações com os Estados Unidos e até navios que, por exemplo, atraquem em Cuba, essas empresas, por um lado, têm muitas mais dificuldades em ter relações com os Estados Unidos se mantiverem relações com Cuba. E outra questão também é que Cuba, se tiver navios a atracar lá, depois esses navios ficam durante, eu acho que é à volta de 180 dias impedidos de entrar em território americano. Ou seja, os Estados Unidos, que são um dos maiores países compradores, sabem perfeitamente que ao imporem este tipo de leis, como por exemplo a lei Helms-Burton, que é uma das leis que contribuem para o bloqueio a Cuba, está indiretamente a dizer aos outros países assim, meus amigos, se vocês querem ter relações comerciais com os Estados Unidos, vocês sabem perfeitamente que devem cortar nas relações comerciais com Cuba. Os Estados Unidos são dos maiores países compradores. Os Estados Unidos utilizam o seu déficit para financiar as exportações de outros países. Os Estados Unidos são um país deficitário precisamente por isso. E precisamente para que o dólar seja a moeda dominante, não é? Seja a moeda dominante do comércio. Mas pronto, enfim, isto já daria para outra conversa, já daria para algo que ultrapassa os propósitos deste debate. Fala da ditadura do proletariado. Já lá iremos, ainda tenho mais uma questão internacional. Fascista com que os portugueses lutaram durante 48 anos para que vivêssemos em liberdade. Eu acho que isso é que era importante. Ainda tenho mais uma questão internacional para colocar, mas preciso... Gostava, mais uma. Gostava de clarificar... Não se fala sobre Portugal? Estamos sempre a falar sobre Portugal. Agora não vi muito. Acho que não estamos a falar de outra coisa. Não vi muito. Eu gostava só de obter aqui uma clarificação a algo que foi dito há pouco, a propósito dos jovens morrerem onde morrerem. O Henrique Gouveia-Melo mencionou o artigo 5º da NATO. O António Filipe, na condição de Presidente da República, teria de honrar e cumprir os tratados. De resto, já o disse que o faria nesta pré-campanha eleitoral. Vamos lá ver. Eu sempre defendi aqui, que não vou defender que o Presidente da República, Portugal deve sair das organizações internacionais a que pertence, mas deve ter uma voz própria. Com certeza, mas tem um acordo assinado que obriga o Estado português e que, portanto... Eu não aceito essa ideia de que nós temos que morrer onde nos mandarem. Faz parte do acordo. A evocação do artigo 5º implica isso, digo eu, mas eu não sou especialista aqui. Peço imensa desculpa. Nós vemos que na NATO, designadamente, sobre vários assuntos, até tem havido opiniões diversas. Por exemplo, a opinião há países como a Turquia, que têm outras posições. Eu creio que eu não aceito a ideia de que, pelo facto de pertencermos a uma organização, não podemos ter voz própria. Acho que temos de ter voz própria.
Vamos então... E, aliás, a NATO tem mecanismos de funcionamento, que aliás alguns deles apontam para a necessidade de consciência entre os Estados-membros, e eu acho que Portugal tem que fazer valer a sua voz. Está agora, claro a sua posição. Se nos mandarem morrer, se nos tivessem Deixa... mandado morrer para o Iraque, tínhamos ido, portugueses iam morrer para o Iraque, daquela guerra. Deixa-me só dizer uma coisa. Não é possível. O artigo 5º é um artigo defensivo, não é um artigo ofensivo. Por isso mesmo. E por isso ninguém ia mandar morrer portugueses para o Iraque. Portanto, era só para esclarecer isso. Isso é uma tentativa de um silogismo. Henrique Gouveia Melo, A NATO não fez estamos guerras, com um pequeno desequilíbrio de tempos que vamos corrigir a seguir. Último tema que tem a ver com... Isto tem sempre a ver com Portugal. Sempre. Eu gostava de que pudéssemos discutir o pacote laboral, Já lá iremos o estado também. da saúde, o estado António da Filipe, educação, já lá iremos. os salários. Neste momento está também a agravar-se... E não saber onde é que vão morrer. Está também a agravar-se a tensão militar entre os Estados Unidos e a Venezuela. E com isto já se passou metade do debate. Boa. Isto é que é TVI, se não estou em erro. Boa TVI. Vivem cerca de 400 mil portugueses e lusodescendentes, estamos a falar de Portugal. Numa circunstância destas, Henrique Gouveia Melo, qual é que deve ser o comportamento e a atitude que o Presidente da República pode e deve adotar para ajudar a salvaguardar a vida e os bens destas pessoas, destes portugueses? Esse é um assunto da mais elevada importância que estou convencido que o nosso Governo e a nossa diplomacia estão a tratar junto dos nossos aliados. E realmente é um assunto extraordinariamente preocupante. Mas também decorre... É um dos nossos aliados que está a fazer o cerco exatamente, militar à Venezuela. Mas precisamente decorre deste novo tempo que foi iniciado com a invasão da Ucrânia. Nós estamos perante a diplomacia da força. Eu não concordo com a diplomacia da força. Este novo tempo não foi inaugurado pela invasão da Ucrânia, ok? Para a Venezuela, para Cuba, para o Chile, para a Nicarágua, para a Guatemala, para o Iraque, para o Afeganistão e para uma carrada de outros países, isto foi sempre a regra. Okay? Esta perspectiva do Gouveia Melo é uma perspectiva eurocêntrica. Porque para países que tiveram golpes militares... Olha, o Brasil, outro exemplo, o Brasil. O João Goulart foi deposto e foi iniciada a ditadura militar. Hoje sabemos com o apoio dos Estados Unidos. A mesma coisa na Indonésia. Dizer que agora começamos um regime da diplomacia da força, não começamos, ela sempre existiu. A diplomacia da força foi uma constante neste regime de hegemonia dos Estados Unidos. Esta é a perspectiva eurocêntrica, porque desta vez aconteceu a europeus. É isso. E os europeus, e tem aqui uma perspectiva subjacente que é, o europeu é superior. E ao europeu isto não pode acontecer. No entanto, estamos a viver uma mudança do regime internacional ou do sistema internacional que é, de alguma forma, perigosa para os países de média e pequena dimensão. Porquê? Porque abandonamos as regras e as leis internacionais e estamos num regime em que a força se impõe sem... Abandonamos as regras e as imposições internacionais e a ordem internacional, sim. Para Israel, por exemplo, isso alguma vez importou. Para Israel isso importa imenso. Epá, são estas coisas que me tiram do sério, porque há sempre dois pesos e duas medidas. Sempre. Onde é que Israel alguma vez respeitou a ordem internacional? Onde? Sem restrições. É a lei do mais forte. É a lei do mais forte. Isso é perigoso e nós, junto dos nossos aliados, devemos refletir as nossas posições com tudo o que nós temos da nossa capacidade diplomática. E julgo que isso também está a ser feito na preservação dessa grande comunidade que vive na Venezuela. Eu acho que devemos defender os interesses da comunidade portuguesa. É uma situação muito perigosa. Eu acho que o direito internacional deve ser respeitado. E acho que os interesses dos quase 500 mil cidadãos portugueses que vivem na Venezuela devem ser respeitados e a diplomacia portuguesa deve fazer tudo o que puder para isso. E, portanto, é importante que sejam restabelecidas as passagens aéreas, a ligação entre Portugal e a Venezuela, e que, no plano diplomático, seja feito tudo o possível para isso. Acho que isso é extremamente importante. Vamos avançar. Coisas, Temos uma greve geral marcada para a próxima semana. Eu quero saber o que é que o candidato Gouveia pensa sobre isso. Então, de quadrar o tema, António Filipe, Eu fazendo aqui o meu papel. Claro. O país vai enfrentar na próxima semana uma greve geral, o que significa que, desde logo, houve falta de consenso entre os parceiros sociais. Além disso, as mudanças ao Código do Trabalho,
que estiveram na origem da convocação desta greve não constavam do programa de governo e não foram objeto de discussão na campanha para as legislativas que ocorreram em maio. O Governo apresentou em mês e meio depois, em julho, um anteprojeto com estas medidas polémicas e não consensuais. Henrique Gouveia Melo, a intervenção do Presidente da República pode ou deve contribuir para um entendimento numa matéria que, com a greve, se torna prejudicial para todos, quer aqueles que a fazem, quer aqueles que a sentem. O que é que faria? O que é que poderia fazer nesta circunstância? O Presidente deve intervir no sentido de ajudar a moderar as posições e encontrar-se um consenso que tem que ser encontrado entre três grandes entidades, que é o Estado, os empregadores e os trabalhadores. A minha visão para a economia é do novo contrato social. Nós devemos ter uma economia que é pujante, porque senão distribuímos pobreza. E essa economia precisa de ser liberta de alguns entraves para atingir o seu máximo potencial. Mas, por outro lado, uma economia sem coesão social, uma economia que não olhe para as pessoas e que ponha as pessoas no centro das preocupações, é uma economia que, de alguma forma, vai destruir o próprio tecido económico e vai destruir a própria sociedade. E, portanto, eu acho que esta greve é um direito que os trabalhadores têm e estão a exercê-lo, portanto, nada de ilegal, mas na concertação social deviam encontrar-se mecanismos para, por um lado, promover uma economia nova que precisa ser renovada e tem novas formas de prestação de serviço, prestação digital e outras formas, e, por outro lado, preservar o núcleo verdadeiro dos direitos dos trabalhadores, que tem a ver com precarização do trabalho, direitos adquiridos há muito tempo, que não devem ser deslaçados, e, portanto, eu acredito que é possível fazer esse novo contrato social. E essa é que é a dificuldade, mas é com todos, não é só com os trabalhadores e sem empresários, ou só com empresários e sem trabalhadores. Neste momento, o que temos em... Ele está basicamente a tentar tomar uma posição que agrada a todos. Ou seja, que seja simultaneamente a favor do pacote laboral e simultaneamente a favor do pacote laboral e contra o pacote laboral. Não dá, ok? Ele está aqui com muito medo de tomar uma posição, porque obviamente quer ser o mais aglutinador possível, mas passa por alguém que só está a encher chouriço enquanto fala. E isto foi, meu Deus, um enchimento de chouriço de nível apocalíptico, sinceramente. Em cima da mesa resulta exatamente dessa ruptura que houve. Quem preside por inderência de funções ao Conselho de Concertação Social é o Primeiro-Ministro, que fez umas insinuações sobre as motivações desta greve geral, sobre a influência de partidos de esquerda na posição das centrais sindicais. A Ministra do Trabalho veio dizer que está cansada de greves políticas. Eu gostava de saber uma greve apolítica em Portugal. Numa greve que realmente não tem aqui motivações políticas, meus amigos. Acho curioso. Agora, as greves são apolíticas. Portanto, existem greves políticas e greves apolíticas. Meus amigos, percebam uma coisa. Tudo o que diz respeito à organização da vida comunitária, inclusivamente o trabalho, é político. E, portanto, as reivindicações, sejam elas no quadro de uma greve ou no quadro de uma negociação, são negociações políticas. Então, as greves são políticas por definição. Só que nós, após a ascensão de figuras como Thatcher e Reagan, tivemos aqui um momento de despolitização da economia. Então a economia passa a ser vista como uma espécie de ciência natural e coisas que sempre estiveram sujeitas aqui a conflitos sociais passam a ser vistas como pertencentes ao domínio da técnica. Ora, isto sempre foi um eufemismo para são pertencentes ao domínio da classe dominante, não é? Esta é a minha perspectiva enquanto marxista. Estas coisas continuaram a ser políticas. A única diferença é que a política da classe dominante passou a ter um papel mais predominante do que tinha até então. Tão simples quanto isso. Para mim é óbvio que a greve é política, portanto esse é um não assunto. Esta greve é política como todas as outras foram. Inclusivamente as greves gerais anteriores. E só depois, na semana passada, é que o Primeiro-Ministro reuniu com a UGT, que tem uma história de assinatura de acordos, de compromisso. Vamos ver.
O comportamento do governo aqui foi exemplar. Notar que na UGT há elementos da Comissão Política, por exemplo, do PSD, e esses elementos da Comissão Política do PSD votaram a favor, acho que até só foi um, mas whatever. Esse elemento da Comissão Política do PSD, uma mulher, já não me lembro do nome, votou a favor da greve geral. É que, mesmo dentro do PSD, há muita gente que não gosta desta forma de atuação e há muita gente, em particular, que não gosta desta Ministra do Trabalho. Fez o que tinha de fazer ou podia ter seguido outro caminho? Eu acho que o Governo tem que ter uma atitude mais negocial e, de facto, dentro da lógica do que é o sistema político, os partidos são importantes e têm de defender as suas causas. E os partidos de esquerda defendem a causa social, que é uma causa que há muito tempo defendem, e são importantes nessa perspectiva. Portanto, o que eu julgo é que nós temos que encontrar o tal equilíbrio. Nós precisamos de fazer 3 coisas neste país. Existe um equilíbrio, mande-se abaixo o pacote laboral, tão simples quanto isso. Um novo contrato social, com todos, não deixar ninguém para trás. Um Estado renovado, porque o nosso Estado está a arrebentar pelas costuras e precisa de se renovar, precisa ser mais eficiente. Depois podemos falar sobre educação, sobre as outras, sobre a saúde. E um país também mais seguro, porque o país é seguro, mas, de alguma forma, temos que garantir isso para o futuro. E se fizermos essas 3 coisas bem, temos um país que nos interessa a todos. Não é? António Filipe, a sua posição tem sido total oposição a este anteprojeto? No fundo, isto podia resumir-se em meia dúzia de palavras. Nós queremos coisas boas. Eu, Presidente Gouveia Melo, eu, candidato à Presidência da República Gouveia Melo, quero coisas boas. Quero ideias boas, quero economia boa, quero governação boa. Isto em termos de substância está complicado. O nosso Presidente da República não vai ter muita substância, não. O que não é propriamente uma raridade, não é? Mas aqui neste caso em particular é um bocado crítico. Do Governo. Isso significa que, na sua opinião, a lei atual está bem e é melhor não mexer em nada? Não, nada disso. A lei atual é má. Fragiliza muito a posição dos trabalhadores. Mas esta proposta é pior? E, aliás, não é de 1975. O Código Magal-Félix de 2003 já sofreu 24 alterações até hoje, muitas recentes. Sim. É um caminho para termos equilíbrio, por exemplo, acabar no seu pacote laboral. Porque, em boa verdade, os ataques que se fez à contratação coletiva, para mim, dão origem a tudo menos equilíbrio. A perda de poder dos sindicatos, o facto de cada vez haver menos pessoas sindicalizadas, contribui para haver um desequilíbrio. O papel do direito do trabalho é precisamente resolver ou menorar um bocadinho o fosso que existe entre o poder do empregador e o parco poder do trabalhador num contexto de uma negociação de salários e de condições de trabalho. Se o direito de trabalho se furta a esse tipo de função, está-se a furtar simplesmente ao seu próprio propósito. E sempre a fragilizar a posição dos trabalhadores. Agora querem alterar mais 100 artigos. Mas eu acho que, já que estamos aqui num debate, é muito difícil, nós não conseguimos perceber o que é que o candidato Gouveia pensa sobre coisa nenhuma. Porque diz uma generalidade. Eu acho que... Exatamente. É isso, pá. É isso. É que eu fiquei sem perceber o que é que ele efetivamente queria. É que falar de um novo contrato social que inclui todos, isso é muito giro, espetacular. Ok, mas concretiza. Sabendo que o Presidente da República não tem poderes legislativos nem executivos, mas pronto. O que é importante é que as pessoas saibam o que é que um candidato à presidência da República pensa sobre a liberalização do despedimento que consta do pacote laboral, sobre um banco de horas individual que obriga uma pessoa a trabalhar 50 horas, sobre a possibilidade de alguém ficar eternamente contratado a prazo, sobre a poder haver um despedimento coletivo e a decidir recorrer ao outsourcing, provavelmente com os mesmos trabalhadores, mas sem direitos. O que é que significa? O polígrafo veio corrigir o António Filipe, dizendo que o que o António Filipe está a dizer relativamente ao banco de horas é falso. O banco de horas não é obrigatório, depende sempre de negociação entre o trabalhador e o empregador, a não ser que, por exemplo, esteja no regulamento interno, que também será negociado na altura de realmente o trabalhador adquirir as suas funções, começar funções na empresa. Agora, a pergunta que eu faço é, então o António Filipe está errado ou não está errado? Porque assim, se está no regulamento interno, o trabalhador pressupõe-se que trabalha porque precisa de comer
e que a sua posição numa empresa, obviamente que em relação ao empregador, será sempre mais fragilizada. Não, vocês vão mesmo discutir com o empregador. É que isto é incrível. Vocês vão mesmo discutir com o empregador. Esta parte do regulamento interno do Banco de Horas eu não gostava muito de fazer. E ele vira-se e diz assim: está bem, meu amigo, há 30 mil outras pessoas que querem fazer. Pode ser? Passas-te ao fresco, porque há pessoas que vão aceitar o regulamento interno. E até vão lamber os sapatos. O que significa que, de facto, o Banco de Horas, para uma grande parte das pessoas, vai ser obrigatório. Ou para todas as pessoas. Porque, em boa verdade, ou aceitas estas condições de trabalho, ou a empresa arranja outra pessoa. Vais aceitar por ti. O ataque ao direito das mães à amamentação. O que é que significa o ataque à liberdade sindical? Agora, sobre isto nós não conseguimos, a minha posição tem sido claramente expressa, sempre me pronuncio sobre isso. Agora, do candidato Gouveia Melo, enfim, temos algumas generalidades, aliás, sobre este tema, sobre outro qualquer, porque chega a estas eleições presidenciais sem que se conheça o seu pensamento político sobre coisa nenhuma. E por muitas tentativas que façamos, continuamos a não perceber. Percebemos que procura estar procura explorar o facto de os eleitores do Partido Socialista não se identificarem muito com a candidatura de António José Seguro, os eleitores do PSD não se identificarem muito com a candidatura de Marcos Mendes e procurar fazer aqui um jogo de equilíbrio para procurar captar eleitores da prática sem tomar posições claras, sem tomar posições claras sobre coisa nenhuma. Que é isso, eu acho que é importante. Os eleitores saibam. Já fez a pergunta, António Filipe, vamos ouvir a resposta. O candidato em que querem votar. Gouveia Melo. Senhor Doutor, sobre as minhas posições, já escrevi diversos artigos. O Gouveia Melo está a tentar ser o mais aglutinador possível, tentando apanhar o eleitorado, como disse o António Filipe, que não se revê, o eleitorado do PSD que não se revê no Marcos Mendes e o eleitorado do PS que não se revê no António José Seguro. Ele vai tentar ser o mais ambíguo possível para tentar realmente apanhar o eleitorado. Ora, o que o Gouveia Melo diz agora é que já escreveu diversos artigos. Está bem, ok. Artigos esses que continuam a não ser muito claros. Mas num debate presidencial, convém tu conseguires expor as tuas ideias e elas serem claras. Ou não, se calhar não. O mais importante é seres suficientemente ambíguo para aglutinares o máximo do eleitorado que não se identifica nem com o António José Seguro nem com o Marcos Mendes. E eles próprios também não são propriamente muito assertivos, portanto, estamos mesmo bonitos. Em termos de candidatos presidenciais, estas eleições estão mesmo bonitas, pá. Estão mesmo bonitas. Saíram 3 livros, um deles, como é uma grande entrevista, e o senhor se calhar ainda não teve a oportunidade de o ler, mas aconselho que o leia, Mas a vacuidade é absoluta. Não é vacuidade, não. Se não o leu, não sabe se há vacuidade ou não. Não, eu li. Mas uma pessoa não tem de comprar o teu livro, Gouveia Melo, para saber as tuas posições políticas. Tu és um candidato presidencial, nas entrevistas que te fazem e nos debates tu tens de dar a tua posição política. Tu tens de deixar clara a tua posição política. Tu não vais obrigar os eleitores a comprar o teu livro. O que o senhor tem é, quer trazer para um debate presidencial questões do foro legislativo e do foro partidário. Essa agora. Com os pormenores, já agora não quero debater aqui com... Cuba e Venezuela, Cuba em particular e Fidel Castro não são questões partidárias. A ditadura do proletariado não é uma questão partidária, por acaso. Falar do pacote laboral agora é partidário. Está bem. Está bem. Pronto. É curioso que em outros debates tu tiveste, em outros debates que Gouveia Melo teve, ele não disse isto. Agora é problemático. Agora que me estão a pôr entre a espada e a parede e a querer saber o que é que eu penso, é problemático e é partidário. Está bem. Passa a lei. É essa a função presidencial? É fazer leis? Não, mas é que parece... Agora lembrou-se que essa não é a função presidencial. Agora! Agora que é conveniente. Vai ter que desapreciar. Não, mas apreciar é uma coisa. Para já, eu só vou apreciar uma coisa quando ela estiver completa. E não está completa. E o senhor está a interferir, com a sua posição, está a interferir indiretamente nas negociações. Eu? Sim, porque está a dizer que já só defende um lado. Olha, o seu modelo económico, já agora... Estamos a falar nisto. Deixe-me dizer uma coisa. O seu modelo económico já falhou. É o da Constituição. Não é o da Constituição. O seu modelo económico é da estatização. Essa agora. Que já falhou. Essa agora? Parece que o senhor, afinal, já não é comunista. Eu sou. Eu não sei o que o senhor é. Não, o que eu sou um social-democrata, se quiser, social-democrata antigo, portanto, no centro do espectro político. Pronto, olha, e, portanto,
um social-democrata antigo. É que um social-democrata antigo defenderia, por exemplo, a nacionalização de certos setores estratégicos. Não é preciso ser comunista para isso, Gouveia e Melo. Vai ver o que é que defendiam sociais-democratas no século passado. Particularmente no pós-guerra. Vai ver o que é que defendeu o trabalhismo inglês. Na década de 50, por exemplo, na década de 60. Isso é a social-democracia clássica. Vai ver. Vai ver. Vai ver. A sério. Acho que vais ficar surpreendido. Acho que irias que chamar aos trabalhistas antigos comunistas. Que concilia economia de mercado, livre iniciativa, propriedade privada, com direitos de trabalhadores e coesão social. Isso é coisa que os senhores nunca quiseram conciliar. Portanto, olha, a minha posição é super clara e não teve cuidado nenhum. A sua posição é que é ideológica. Não é verdade. Eu identifico totalmente com o que consta da Constituição. Ou seja, o Gouveia Melo não é um social-democrata clássico. Nem sequer sabe o que é um social-democrata clássico. Mas pronto. Constituição portuguesa, completamente, e não tenho outro projeto para Presidente da República que não seja fazer cumprir a Constituição. Mas vai-lhe ser difícil a jurar essa Constituição. Não tenho dificuldade nenhuma. Não? Parece que sim. Não tenho dificuldade nenhuma. Tenho defendido intransigentemente a Constituição, mas defendo a Constituição na sua globalidade, incluindo os direitos fundamentais que ela consagra, e entre eles os direitos dos trabalhadores. Também eu. E creio que o que está em cima da mesa com o pacote laboral é uma violação. Eu não acho que será difícil a António Filipe defender a Constituição, nem tampouco cumprir o que está na Constituição, até porque não é António Filipe que tem um projeto de revisão constitucional. Também não é Gouveia Melo, é certo. Até porque ele não pertence aos partidos que efetivamente têm esse papel, como a Iniciativa Liberal, o Chega, o PSD, o CDS. Grave direitos constitucionais. Já disse que alguns desses direitos e enquanto o senhor Presidente da República, enquanto Presidente da República, iria certamente apreciar a constitucionalidade das disposições aprovadas e suscitar eventualmente a sua fiscalização da constitucionalidade, e se achasse que havia outras normas violadoras dos interesses dos trabalhadores, não deixaria de sinalizar à Assembleia da República, a Assembleia que faria o que entendesse, dentro da sua autonomia, porque há separação de poderes e o respeito. Para uma resposta breve, parece a ambos que haverá margem para negociar. Isso não significa, no entanto, que o Presidente da República não tenha uma opinião. É que esta concepção segundo a qual o Presidente da República, a partir do momento em que é eleito, despe-se das suas opiniões, nem sequer depois corresponde à realidade. O Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, sempre foi um presidente bastante opinativo, interventivo, por exemplo, em relação à questão da eutanásia. Nunca deixou de dar as suas opiniões, às vezes até demais, mas subitamente agora ter a opinião é impeditivo de ser um Presidente da República. Eu espero mesmo nunca termos um Presidente da República que não tenha opiniões, quer dizer... Provavelmente vamos ter Gouveia Melo. Mas ele tem opiniões. Ele tem posições, só não as quer dar. Quer ser o mais aglomerador possível. Enfim. Depois da greve da próxima semana, António Filipe. Eu espero que esta proposta seja retirada. Espero que a Assembleia, se ela não for, que a Assembleia da República a rejeite. Eu espero que o Presidente da República não tenha a pronunciar sobre ela, porque ela já não exista. Porque eu creio que o que nós precisamos é de respeitar quem trabalha neste país. Eu não aceito... Já deixou isso claro na resposta anterior. A minha questão é sobre as condições negociais que estão para juntar os parceiros sociais. Esta proposta pretende baixar salários, baixar rendimentos aos trabalhadores ainda mais. Agora, eu não sou um negociador. Os sindicatos, eu não me substituo aos sindicatos nem ao Governo. Isso aí é entre eles. Agora, eu, como Presidente da República, vou ter que apreciar o que me chegar às mãos e não deixarei de o apreciar. Ou seja, não ficarei ao meio da ponte, e não sou neutro, devo dizer, é que entre os interesses das grandes empresas e os interesses dos trabalhadores, eu não sou neutro. Eu estou com os trabalhadores, sem qualquer dúvida. Henrique Gouveia Melo, parece-me que há margem para negociar, mesmo depois da greve? Sim, de forma muito clara, parece-me que sim, e é esse o processo que eu devo promover e que acho que ainda não acabou. E depois, claro, quando o pacote estiver todo, se for eu o caso de ser o Presidente, na altura terei que fazer a apreciação política também do tal equilíbrio entre uma economia que deve ser pujante, mas também da coesão social que não pode ser deslaçada. Nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo. As eleições presidenciais são no dia 18 de janeiro, mas a tomada de posse irá ter lugar em março.
Isto também parte do pressuposto que o pacote laboral realmente vai aumentar a pujança da nossa economia. Que, meus amigos, vou-vos dar spoilers, não vai. Ok? Não vai. Henrique Gouveia Melo, qual será a sua maior preocupação no dia em que tomar posse? A minha maior preocupação é conseguir transformar este país. Nós temos muitos problemas, estão por resolver há muito tempo. É preciso estabilidade para resolvermos. Eu estarei... É conseguir transformar este país. Mas o Presidente da República não tem uma função legislativa nem uma função executiva. Ó Gouveia Melo, decide-te, pá. Decide-te, meu caro. Decide-te, pá. O Presidente da República pode contribuir, mas nós já sabemos que o seu papel nesse aspecto é limitado. estarei sempre do lado da estabilidade. Consegue identificar uma prioridade? Consigo identificar diversas. Olha, uma economia diferente, uma economia que introduza conhecimento e tecnologia. Uma educação que prepare não só os jovens, mas os professores também para a revolução que está aí à beira da porta e nós não a podemos perder Continuar a dizer coisas genéricas. outra vez. Nós temos preocupações. E novamente, isto não é da competência dele. Quer dizer, estava-se a falar de o Presidente da República não ter poderes executivos ou legislativos e agora, no fundo, está a apresentar um projeto de país. Mas que o Presidente da República tem um programa eleitoral? Tem um programa que depois se pode converter em programa de governo? Temos de ter preocupações fundamentais com os nossos idosos. Hoje não temos, os nossos idosos não podem ir para lares porque não há lares. Há cerca de 800 camas ocupadas em hospitais com idosos porque não há soluções. Nós temos de ter preocupações com os nossos jovens que estão a sair e estamos a perder talento. Reparem, eu não acho que haja mal em o Gouveia Melo ter opinião em relação a isso. Mas que depois não venha dizer que o pacote laboral é uma preocupação partidária, porque isso não é coerente. É contraditório. E temos que reter o talento aqui. Isso são todas preocupações que eu terei logo no primeiro dia e farei tudo o que puder para mexer com o tecido social, incentivando a mudança. Mas a mudança só se faz com o Governo, porque o Governo tem que governar. E, portanto, não é contra o Governo. Portanto, não serei. Pai, eu estou cansado, mano. Eu estou cansado. Eu não quero reagir mais ao Gouveia Melo, mano. Ai, meu Deus. O Governo tem de governar. Eu não sei, pá. Verdades lá para Alice. Nem uma marionete do Governo, nem serei uma força de bloqueio ao Governo. Serei um parceiro fiável para um Portugal melhor e para um Portugal mais próspero. António Filipe, faço a mesma pergunta. Sim, Qual será a sua maior preocupação no dia em que tomar posse? As políticas que nos trouxeram até aqui são aquelas de que eu chamo o consenso neoliberal de rotativismo PS, PSD, CDS à frente do Governo, com que o candidato Gouveia Melo se identifica profundamente. A minha primeira prioridade é que os portugueses sintam que têm um Presidente da República que está do seu lado, que conhece os seus problemas, que compreende, que é independente do poder económico, que tem dominado o poder político no nosso país e que preza os direitos fundamentais que estão consagrados da Constituição. E que tudo farei para que a governação deste país, as políticas públicas deste país vão de encontro a esses direitos. Que as pessoas precisam de viver melhor, os jovens precisam de ter professores nas escolas, os utentes têm que ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde, os jovens têm que ter direito a uma habitação, têm que ter meios, recursos para comprar uma habitação e viver em Portugal, trabalhar em Portugal e não terem que emigrar. E creio que o que é importante é que as pessoas sintam que elegeram o Presidente da República, que está de acordo, a quem confiam e que está do seu lado na resolução destes problemas e que usa as suas competências constitucionais e não outras, mas no quadro da Constituição, para fazer com que haja políticas públicas que vão de acordo aos direitos que estão consagrados e que, aliás, o povo português conquistou com o 25 de Abril e que se perdeu muito, estamos muito aquém dos níveis de desenvolvimento que a Constituição pressuporia e é preciso tomar esse caminho. António Filipe, Henrique Gouveia Melo, muito obrigado por terem vindo à TVI e à CNN de Portugal desta noite. O próximo debate na TVI e na CNN é na quinta-feira entre João Coutinho de Figueiredo e Catarina Martins. Boa noite. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Finalmente acabou. Conseguimos, malta. Conseguimos.
Obrigado por terem visto, malta. Não sei se viram até ao fim. Eu vi até ao fim, a contragosto. E não foi por causa de António Filipe, é simplesmente porque estou assim um bocadinho farto de ouvir Henrique Gouveia e Melo a dizer obviedades e generalidades. Acho que, enfim, a dizer banalidades. Estou um bocadinho cansado disso. Estou um bocadinho cansado dos debates presidenciais, não vou mentir, de modo geral. Malta, eu espero que tenham apreciado este vídeo. Só para concluir a questão da ditadura do proletariado. No fundo, a ditadura, para Marx, é a questão de quem é que detém o poder político. Qual é a classe que detém o poder político? O Estado representa os interesses de quem? Num caso temos a ditadura da burguesia, no outro caso temos a ditadura do proletariado. Portanto, tem um significado completamente diferente. Se vocês quiserem aprender mais sobre socialismo, sobre liberalismo, sobre conservadorismo, sobre populismo, sobre ideologia, sobre democracia, eu tenho um curso no Patreon por apenas 3€ por mês, em que vocês podem aprender tudo isso. Já temos aqui uma quantidade engraçada de aulas. Eu vou deixar o link na descrição. Por apenas 3€ por mês têm acesso a tudo. Portanto, os vídeos são gravados, vocês veem quando quiserem. Portanto, são aulas assíncronas. E deem um arroto para dentro, desde já peço desculpa. Obrigado por terem visto o vídeo e até ao próximo. E não se esqueçam de meter gosto, comentar. Já sabem que não têm de comentar nada relacionado com o vídeo propriamente dito. Podem apenas comentar aquilo que comeram ontem, que séries é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que animes é que andam a consumir, enfim, tudo para que o algoritmo compreenda que este canal tem tração. Até ao próximo vídeo. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos.